Fala galera, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Vulcano Cast, o podcast da Vulcano, onde a gente vai trazer vários convidados super especiais para a gente falar sobre marketing, empreendedorismo. E aqui ao meu lado, a gente tem o William Medeiros, meu sócio e co-host aqui da Vulcano Cast. E aí, pessoal? Bom, para começar, a gente já tem um cara que é muito fera em comunicação interna. Na minha opinião, o melhor de todos do Brasil. Então vocês vão ter um episódio já com conteúdo incrível. A gente está aqui com o Daniel Costa, CMO do BWG. Bem-vindo, Dani. Obrigado, Will. Prazer para mim estar aqui com vocês. Obrigado, Dani, meu xará. Hoje vai ser Dani aqui, né, para mim. Só não exagera nas apresentações que eu posso decepcionar o pessoal, mas prometo dar meu melhor aí para a galera. E a gente quis começar essa edição do Vulcano Cast justamente com pessoas que a gente tem muito apreço, muita admiração. Então, o Daniel é um cara que vai agregar muito, principalmente na parte de comunicação interna das empresas, parte de comportamento. Então, você que tem um negócio aí, fica ligado que vão vir dicas aí preciosíssimas, hein? E a ideia desse podcast é a gente trazer para o empreendedor, para o empresário, para o gestor de marketing, dicas práticas, né, que ele possa usar no dia a dia e que tenha um antes e depois, sabe? Que ele consiga ver um conteúdo que fala, cara, depois de eu ver isso, eu vou aplicar isso imediatamente na minha empresa, no meu negócio e as coisas vão começar a melhorar. Então a ideia é ter nesse sentido de uma ajuda mesmo, de uma mão. E eu fiquei muito feliz que você é o primeiro, porque pessoalmente me ajudou muito. Eu já vou até começar com a história que eu estava te contando aqui nos bastidores. Eu conheci o Dani em 2017, o Daniel Costa. E eu conheci através do André Pascoal, que é um amigo nosso em comum, que a gente trabalhava junto, e ele me deu um livro assim, ó. Ele falou, cara, lê esse livro que ele vai mudar a sua vida. Eu falei, o livro não vai mudar a minha vida, mas eu vou ler, né? Tá, ótimo. E eu acho que eu li assim uns 2-3 dias o livro, foi muito rápido, porque era um conteúdo muito bom e muito fácil, muito didático. Sobre o que era o livro? Era o livro Não Existe Gestão Sem Comunicação, o azulzinho. Eu falei, caramba, isso realmente... Eu devolvi assim pra ele e falei, cara, isso realmente mudou minha vida, foi incrível. E aí deu 1 mês, 2 meses depois, ele arrumou pro Daniel ir fazer uma palestra na empresa que a gente trabalhava. E aí tinha um auditório lá e chegou o Daniel. Eu falei, caramba, será que a palestra vai ser tão boa quanto o livro? E a palestra foi melhor que o livro. E aí ficou todo mundo que não conhecia, tipo, chegou, quem é esse cara, né, gaúcho, chegando aqui, assim, tudo arrumadinho, né? E aí teve a palestra e ficou todo mundo, nossa, isso é incrível, realmente a gente precisa disso, vai mudar a nossa cabeça aqui dentro. E poucos meses depois a gente foi trabalhar junto. E aí a gente trabalhou junto por anos, né? E eu digo que a minha carreira tem até um antes e depois, assim. A gente ter trabalhado junto, muita coisa que aconteceu de boa e de positiva depois veio por causa desse contato, desse livro e dessa palestra lá em 2017. Então, para você que está vendo, você vai ter basicamente a mesma experiência que eu tive. Acho que a ideia é essa e depois você me conta aqui se você concorda ou não. Cara, que demais saber disso. A gente já tinha conversado, né, sobre como a nossa relação se construiu, principalmente quando a gente trabalhou junto, mas eu não sabia que tinha sido assim, tão marcante para ti. Estou feliz agora, estou até emocionado e mais comprometido. Toda hora. Não, que o Dani, isso aqui, que o Dani, cara, é muito legal. Até usam as frases, né? As frases de efeito eu copio. E a gente trabalhou anos mesmo, né? E tu ainda saiu, depois te trouxe de volta. Mas eu acho que foi o quê? Deu uns quase 5 anos juntos, né? Se somar os períodos, né? Legal, cara. Bom saber demais. Espero não decepcionar aí. Não, maravilha. Então vamos começar pelo começo, né? O que é comunicação interna e por que não existe gestão sem comunicação? Cara, sabe que eu tô, até assim, nos últimos anos tenho falado um pouco sobre isso. Eu não sei se aquilo que a gente sempre entendeu por comunicação interna ainda vale esse conceito. Eu acho que tá difícil de botar uma fronteira entre a comunicação interna e a comunicação externa da empresa, porque está tudo muito interligado, seja pequena ou seja grande empresa. Talvez a fronteira fique mais clara de ver numa grande, porque com uma empresa que tem milhares ou centenas de colaboradores, ela precisa criar um fluxo específico de comunicação para aquela galera, privado daquela galera, e aí tu consegue ver uma fronteira um pouco mais clara dessa empresa se comunicando com um colaborador, oficialmente. Agora, se tu vai para uma empresa menor, é difícil dizer qual é a fronteira, né? Uma empresa que cabe num ônibus, ou uma empresa que cabe em 2 ônibus, até em 3 ônibus, empresas com até 150 pessoas,
não tem, é muito tênue aquilo que o empreendedor, aquilo que as lideranças dessa empresa trocam com o seu colaborador e trocam com o seu cliente que vai para fora. Conceitualmente, seria, na sua essência, o fluxo, a organização falando com a pessoa colaboradora dela. A essência é isso. Mas para o colaborador não faz diferença alguma, porque tudo, para quem trabalha numa empresa, ele não consegue diferenciar essa comunicação oficial que veio da corporação, que veio na rede corporativa, que veio no WhatsApp, dos diálogos que ele tem com os colegas, das trocas que tem com o gestor. Então, quem trabalha na empresa não diferencia a comunicação interna das comunicações internas, das muitas. E é por isso que eu acho que a fronteira está tênue e a gente já não precisa mais se preocupar tanto em organizar a caixinha. O que a gente tem que se preocupar é fazer o trabalho bem feito. E aí já emenda com a tua segunda parte da pergunta, que é por que não existe gestão sem comunicação? Porque, caralho, o que... Ih, não sei se podia... Pode. Aqui não é family friendly. Porque eu sou desbocado pra caralho. Então vamos lá. O que importa é entender assim, que não existe gestão sem comunicação, porque o que existe na nossa vida sem comunicação? Existe igreja sem comunicação, existe política sem comunicação, existe relacionamento sem comunicação, existe empresa sem comunicação e gestão muito mais, né? Então, o que é gestão? Para os administradores, teoria organizacional é planejar, organizar, dirigir, coordenar, controlar. Como é que eu planejo sem me comunicar? Como é que eu dirijo sem me comunicar? Como é que eu coordeno? Como é que eu organizo? Não tem como. E, infelizmente, o movimento que está acontecendo no mercado hoje, e cada vez mais por conta dessa transformação tecnológica que a gente está vivendo, as nossas lideranças, empreendedores, executivos estão cada vez mais terceirizando essa comunicação para o assíncrono, né? Estão levando para o celular, estão achando que a comunicação termina quando clica no botão enviar, mas ela só começa ali. A comunicação que ele tem que fazer da sua gestão é garantir que o receptor da mensagem receba, compreenda, retenha e pratique aquilo diante do cliente ou quando for demandado. Então, assim, a gente só tem gestão com comunicação porque sem ela resta o caos. Então, essa é a visão que, para mim, está muito clara e que está cada vez mais distante disso. Né? Você acha que é difícil alcançar isso? Pensando nas empresas grandes, eu acho que é uma linha um pouco mais, né, mais complexa, né? Um emaranhado de processos. Mas para um empreendedor, por exemplo, com alguns funcionários, poucos funcionários, existe uma diferença muito grande entre uma comunicação de uma grande empresa para uma comunicação de pequena empresa? Existe. Eu acho que existe. Assim, o que a gente está falando, se a tua empresa cabe numa Kombi, ou cabe num ônibus, ou cabe até em 3 ônibus, ela depende do empreendedor. Ela não depende das estruturas, ela depende de quem está à frente do negócio, da empreendedora, do empreendedor, desse ser humano que vai estar ali à frente. E aí estava falando, né, se não existe gestão sem comunicação e o que existe na nossa vida. Pensa assim, o que fez de nós humanos, né, cara? Foi a linguagem. Foi a linguagem que fez o Homo sapiens preponderar sobre um Neandertal no planeta, fez o que cresceu o cérebro, que tornou as capacidades da gente exponenciais para propagar conhecimento, registrar, escrever, contar histórias, educar os filhos. Hoje está se falando em liderança humanizada, né? Abre o Instagram, liderança humanizada. Eu sou contra, acho que são palavras redundantes, eu acho que se não é humana, não é liderança. E o que nos tornou humanos, essencialmente, foi essa capacidade de dialogar, de conversar. Ponto. Então, assim, fazer comunicação, praticar a humanidade é uma atribuição fundamental do líder, da pessoa que empreende. É essencialmente, ser líder é ser humano, ser capaz de influenciar as pessoas a extraírem seu máximo potencial, fazerem suas melhores entregas, é algo que vai acontecer se eu consigo tocar onde? O coração, né? Então, o caminho para a mente da pessoa é o coração, essencialmente. Coisa simples, vou te dar um exemplo que aconteceu ontem, me lembrei agora, né?
Fui almoçar ontem lá em Florianópolis, porque eu vim para cá por Floripa, né? E fui num lugar de comidas naturais, orgânicas, um lugar lindo, maravilhoso, chamado Mercado São Jorge, lá em Florianópolis. Famoso lá, né? Não sei se podia fazer propaganda, agora eu já fiz. Depois de conversa aí com o Mercado São Jorge. Mas... Isso. Pô, alimentação, tá no mercado de vocês, marca eles lá que... Mercado São Jorge, se liga. Aí, uma menina me atendeu, e aí eu perguntei, assim, suco. Tem os sucos do dia, tem um suco de laranja, tem um suco de mamão e de outra fruta que não importa. Aí eu perguntei pra ela, pode ser suco de laranja com mamão? Aí ela parou assim, eu acho que não pode. E eu, tudo bem, mas tu tem certeza? Acho que eu vou perguntar. E aí ela foi perguntar. E aí ela voltou e me disse que não podia. Não sei para quem ela perguntou, mas vamos lá. Qual seria a atitude esperada? Pensa, né? Vamos pensar, se a gente é dono desse restaurante. Tem um suco de laranja, tem um suco de mamão. Eles estão lá, prontos. O cliente quer laranja com mamão. E o suco do dia, tanto faz se eu pedir um ou se eu pedir outro. Claro que pode, né? E se não pode, a atitude empreendedora desta colaboradora deveria ser quero fazer, poder fazer. E eu acho que provavelmente ela não perguntou para a pessoa certa, porque eu tenho certeza que o Mercado São Jorge, se a pessoa que ouvir, ia me servir um suco de mamão com laranja, tão simples quanto botar metade de cada um no copo. É disso que a gente está falando. É tu conseguir, através da sua comunicação direta, influenciar o teu colaborador para quê? Para tomar a decisão correta quando ele é demandado. Porque o que é a estratégia de uma empresa? O que tira a estratégia da empresa da parede? É tu tomar a decisão correta quando quem é que cumpre a estratégia? São as pessoas da base operacional, não é os gestores concebem a estratégia, pensam a estratégia, acompanham o resultado, mas quem cumpre a estratégia num restaurante é o cozinheiro, o garçom, é o maître, é a hostess, são as pessoas que estão na linha de frente, cujas decisões fazem para o cliente o cumprimento da promessa que a gente pensou juntos, estratégia de marketing, né? Desenhamos, e aí chega ali na ponta. É que nem aquela história que eu conto do cobrador, né? Do ônibus, que tu deve lembrar, só para o pessoal dar uma risada, assim, imagina, tu tá num ônibus, né? Aí o motorista de ônibus parou no ponto, desceu quem tinha que descer, subiu quem tinha que subir, ele vê uma senhora idosa caminhando de andador em direção ao ônibus tropegamente, e ela está sinalizando o motor para esperar. O que esse motorista faz? Deixa a velhinha ou espera a velhinha? Aí depende. Se a missão da empresa for prestar serviço de transporte coletivo com agilidade e excelência operacional, bom, aí eu espero. Eu não espero a velhinha. Foda-se a velhinha. Não é uma decisão moral, é uma decisão baseada na estratégia. Agora, se essa estratégia dessa empresa for prestar serviço de excelência em atendimento, né, e foco na qualidade, no bem-estar do usuário, aí ele espera a velhinha. Ou talvez num mundo cinza que a gente está vivendo, que nem é tudo racional e nem é tudo emocional, ele avança o ônibus em direção a ela para esperar um pouco e dá tempo dela subir, ele nem tão pouco se atrasa, nem ela perde tempo, e a gente se encontra, que é isso que se espera das empresas, e é isso que a garçonete de ontem devia ter pensado, tomar uma atitude para resolver o problema do cliente, mesmo que o treinamento não tenha previsto. Né? Isso é fazer a comunicação. E você acha que isso acontece muito por causa das pessoas olharem muito para a tarefa e pouco para o objetivo? Porque às vezes eu vejo que o pessoal está falando, qual é a minha tarefa? É chegar daqui a aqui. Qual que é o objetivo? É chegar daqui a aqui. E às vezes se olhasse o objetivo total, aquela tarefa talvez nem devesse existir. Acho que concordo super contigo, as pessoas e as lideranças dessas pessoas também, que estão cada vez mais fazendo gestão de tarefas e cada vez menos gestão de pessoas. Porque gerir a tarefa é a parte mais simples. Né? Agora, gerir a pessoa que faz a tarefa para que ela queira fazer a tarefa bem feita e quando tiver algum desvio do que ela está acostumada, ela saber qual a melhor forma de decidir e lidar com essa diferenciação, isso é mais difícil. Para isso tem que fazer gestão da pessoa. Tem um assunto que eu ouvi mais de uma vez e que eu acho que todo mundo deveria ouvir pelo menos uma vez na vida, que é a questão de, numa empresa, você jogar tênis ou jogar frescobol.
E esse é um assunto que eu falo, nossa, depois que você explica é tão óbvio, por que ninguém nunca parou para pensar nisso? Não, já pararam. Peraí, já pararam para pensar nisso, sim, tá? Que eu explico. Então, vou explicar. Essa metáfora do tênis do frescobol, ela é inspirada num texto do Rubem Alves sobre casamento, tá? Em que ele faz um paralelo um pouco diferente. Ele faz um paralelo de tênis e frescobol no casamento. E a adaptação que eu fiz foi o seguinte, né? Tênis. Como é que tu ganha no tênis? Tu ganha no tênis fazendo teu adversário errar. Né? Batendo a bola mais forte, batendo a bola mais difícil, de tal forma que teu adversário seja incapaz de te devolver a bola. Incapaz de devolver. E o tênis já começa pela própria estrutura dele, né? Porque é uma quadra com um campo, uma fronteira claramente dividindo teu espaço, meu espaço, e eu vou começar, né, o saque é um ataque, e nós vamos nos atacar e nos defender e nos digladiar ao longo desse processo até que um de nós suplante o outro, aquele que menos errar ganhe, como uma guerra. O frescobol, muito diferente, também com 2 raquetes, uma bolinha. Só que a gente joga junto, sem um campo dividido, e o objetivo é o oposto. Não é cravar a bola no chão, mas é não deixar ela cair nunca. E aqui ficamos, né? Enquanto o tênis é a representação emblemática da competição, o frescobol é uma representação emblemática da colaboração. Porque nós não queremos que essa bola caia no chão. E se tu errar, eu vou tentar consertar a tua bola. Eu vou me atirar no chão, eu vou correr longe. Se tu bater uma bola forte, eu vou correr. Mas eu vou tentar te devolver. Por mais torta que seja, por mais difícil, eu vou me esforçar para te devolver essa bola fácil de ser rebatida, porque a gente não quer que ela caia no chão. Isso é colaboração. É como a gente deveria funcionar num relacionamento, que é o texto original do Rubem Alves. E, portanto, é como a gente deveria se comunicar. Nos relacionamentos, qualquer um, cheguei em casa, minha esposa reclama de alguma coisa, me dá uma bola quadrada, o que eu faço? Devolvo pior? Ou tento devolver redonda aquela bola quadrada que chega? Ou minha filha, meu filho, me dá uma bola quadrada, como é que eu administro isso? E na empresa ainda mais. Os diálogos, aliás, ninguém diz... eu venci o diálogo, eu ganhei o diálogo. As pessoas dizem, eu venci o debate, eu ganhei a discussão. Mas o diálogo não se vence. Diálogo é colaboração. Discussão, debate são competição. Competição e colaboração é essa que são forças, querendo ou não, essencialmente humanas. Nós temos os 2 vetores, né, as 2 potências armazenadas dentro de nós, prontas para estar a serviço da gente, seja para colaborar ou competir em qualquer momento. Mas o que eu recruto primeiro? Né? Que nem aquela história dos 2 lobos, né? Do lobo do bem e do mal. Quem é que tu alimenta mais? O lobo que tu mais alimentar é o que vai prosperar, o lobo do bem ou o lobo do mal. E a competição versus a colaboração é a mesma coisa. A gente compete em equipe contra outros países, numa Paralimpíada, como está acontecendo. Mas numa empresa, competir não é uma opção com os teus colegas. Tu pode competir para fora. Dentro, a única opção prevista pelo contrato de trabalho, né, da consolidação das leis trabalhistas do Brasil é colaboração. Então, assim, o frescobol deveria imperar nas empresas, né? A gente deveria fazer. Nós fizemos, inclusive, um brinde de fim de ano para uma empresa com kits de frescobol para as pessoas jogarem, fazendo um paralelo dessa historinha, assim, né? Do quanto ele deve ser incentivado, a experiência da colaboração. Eu adoro esporte coletivo, né? Eu sou viciado em futebol, agora eu tô pegando vício por basquete. Eu vejo que tem muitas semelhanças entre o esporte de alto rendimento e o mundo empresarial. Então, eu gosto muito de futebol. Se eu vejo ali que o time não tem um correndo pelo outro, então compensando o erro, ajudando, entregando a bola da melhor maneira possível, corrigindo algum espaço que esteja mal colocado ali, o time invariavelmente perde. É batata. Você vê 5 minutos do jogo e você fala, esse time vai perder, porque eles não estão jogando como um time, eles não estão se ajudando, eles não estão competindo contra o outro lado. E numa empresa é a mesma coisa, né? Então, se um videomaker e um editor de vídeo eles não colaborarem e eles competirem, a empresa quebra. Mas se eles colaborarem, a empresa vai entregar um produto muito bom.
E do mesmo ponto, assim, se a gente for ampliando isso, se uma empresa colabora com a outra, a tendência é das duas crescerem. Se todo um ecossistema colabora entre si, a tendência é que todo o ecossistema cresça. Então, é uma mentalidade que ela vai desde a menor das suas ações até a maior de todas, né? Quando você fala colaborar, não é simplesmente ajudar quem está precisando, né? Você às vezes enxergar necessidade em alguma área e você ir lá e integrar, não sei. Como que você enxerga isso, assim, sobre o que é colaborar? O que é uma equipe colaborativa? Sabe que eu trouxe uma definição nova no meu último livro, né? Colaborar é trabalhar para o outro. Que é assim, né? Quando eu trabalho... Se a gente parar para pensar, né? Num sistema de uma empresa, assim, todo mundo tem um cliente interno, é cliente interno de alguém, presta serviço para alguma estrutura dentro da empresa, fora da empresa, às vezes a linha é diferente, mas... E a empresa, via de regra, ela não ouve seus clientes para melhorar seus produtos e serviços? A gente ouve o nosso cliente. Aí, o elogio do cliente ajuda? Não, né? Ele confirma. Se o elogio confirma se eu estou fazendo certo, mas ajudar a melhorar não ajuda. O que ajuda o cliente, o que nos ajuda é a crítica do cliente. A crítica do cliente faz a gente melhorar o produto, melhorar o nosso serviço, melhorar o nosso atendimento, ambiente, etc. Tudo bem. Bom, numa empresa, as áreas que trabalham umas para as outras, as pessoas trabalham umas para as outras, elas deveriam se submeter ao feedback uma das outras. Para que eu melhore a entrega. Então, se eu sou o cozinheiro, ou maître, enfim, tenho correlações com outras áreas, de que maneira eu consigo contribuir para o sistema? E aí eu acho que até a metáfora que o Will trouxe do esporte de alto rendimento comparado... Sim, é verdade. Esse time que preenche o espaço onde ela está trabalhando... Se eu estou... Tu usou até o paralelo, né? Aquele time ocupa o espaço que o outro deixou. Então, eu estou trabalhando para o outro, preenchendo o espaço dele. Eu estou pegando a bola do outro. Eu estou facilitando o passe para o outro. Né? E se na empresa eu escuto o outro e faço com que o trabalho do outro seja mais fácil, elimino os bloqueadores do outro, isso vai acontecer, eu vou receber isso em troca. Se eu faço isso pelo outro, eu vou receber a reciprocidade do meu par. E isso eu acho que é uma coisa fundamental. Trabalhar confiando que eu vou receber em troca aquilo que eu estou entregando. Né? Que se eu ajudar o Daniel a atingir seu resultado, o Daniel vai ajudar a eu entregar o meu. Bom, e se não ajudar... Bom, aí o Daniel é sacana. Enfim, aí eu não tenho... Eu perco o meu compromisso, de certa forma, de ter essa entrega. Mas é tão raro acontecer. Porque, veja, quando a gente confia primeiro e entrega e faz pelo outro, a gente recebe de volta. Pelo menos essa experiência que eu tenho e que eu vejo que os meus alunos têm quando experimentam isso, né? Quando experimentam se permitir, não. Qual é a minha função aqui? Sou uma área financeira. Bom, eu tenho que pagar contas, receber contas, fazer compras com fornecedores, desenvolver... Quais são as atividades? Bom, de que maneira eu, área financeira, ajudo o Will Marketing a melhor atingir os seus objetivos? Will Marketing, vem aqui e me conta. De que maneira minha área financeira pode... Porque te dar o orçamento eu não vou. Mas tem algum jeito que eu posso melhorar? De repente o Will vai me dizer, bom, se tu achar fornecedores mais baratos de X, PTO, isso me ajuda. Bom, Will, vou fazer isso para ti, vou trabalhar para ti. Ou às vezes eliminar uma linha da burocracia ali, que economiza o tempo de todo mundo e vai ter um resultado muito melhor. Né? Me dispensa ter que fazer 3 orçamentos para verbas até X. Sei lá, bem, um ponto excelente, assim. Vou tirar aquela linhazinha ali para resolver o teu problema. E aí amanhã ou depois tu pode fazer as apresentações do financeiro serem as mais bonitas do continente, sei lá. Né? Quando tiver que pega as planilhas do financeiro e o marketing faz uma animação. Eu vejo talvez uma dificuldade das pessoas de colaborarem porque
principalmente os pares ali, tô falando de pequenas e médias empresas, tá? Não tô falando de multinacional, que aí a gente tem um outro perfil de profissional, né? Mas pessoas que têm medo de perder o seu lugar ali, vamos supor, a gente entrou na mesma empresa... Disputou a atenção, né? E do tipo, putz, será que essa pessoa que entrou há pouco tempo, ela vai perder, vai tirar o meu lugar, vai fazer melhor do que eu, e a pessoa fica ali naquela coisa e acaba virando aquela competiçãozinha ali, e aí um acaba, né, pegando birra do outro. É uma síndrome do pequeno poder também. Um negócio pequeno e achar que aquilo é tudo. E na verdade o tudo é isso aqui. E se você fizer bem feito, tudo vira isso aqui. Falta às vezes um pouco de visão de longo prazo, né? De olhar o todo, olhar o ecossistema inteiro. De competir ao invés de colaborar. Sim. E aí talvez caiba a empreendedor que está vendo isso acontecer, né? Uma competição ao invés de colaboração na empresa, que é, como eu disse, não deveria ser opcional, mas acontece. Se o empreendedor entende o que exatamente, qual é o recurso exatamente que essas pessoas estão disputando. Elas estão disputando meu afeto? Bom, então eu posso dar afeto para todo mundo. Elas estão disputando reconhecimento? Então eu posso reconhecer todo mundo. O que elas estão disputando? Né? Sim, concordo com que tem a coisa do pequeno poder, e aí isso talvez o empreendedor não vai poder atender. Mas se eu bem compreendo o que as pessoas estão competindo, pelo que, talvez eu consiga entregar para todo mundo. Normalmente na pequena empresa é por afeto, é por reconhecimento, é por valorização. A gente já viu isso algumas vezes, né, Will? Uma ou outra só. Uma ou outra. Não acontece quase. Tem um outro ponto que eu coloquei aqui, que é uma das coisas que eu acho muito legal, quando você fala que o líder trabalha para a sua equipe e não o contrário. E isso é uma virada de chave, porque o que a gente estava falando, quando a pessoa chega num nível de poder, ela acha que todo mundo deve servir a ela. E, na verdade, quando ela chega num certo nível de poder, a responsabilidade dela aumenta muito com as outras pessoas, né? E isso, muitas vezes, é confundido pra caramba, né? Total. Já dizia o sábio Ben Parker, né? Você lembra do famoso... Eu sou nerd, né? Eu sei bem. Não pegou referência. O famoso tio do Homem-Aranha. Nossa, eu não ia saber nunca. É o tio que dá o direcionamento moral que leva o Homem-Aranha a ser o Homem-Aranha. Exato. E que ele diz pro Peter, assim, quando tá morrendo, Peter, grandes poderes vêm com grandes responsabilidades. Isso sem saber que ele já tinha, né, superpoderes, né? Diz, grandes poderes vêm com grandes responsabilidades. E é isso, eu tenho dito assim, todos os treinamentos, Will, todos os treinamentos eu falo, hoje eu falei isso 2 vezes, porque foram 2 turmas. Senhores, senhoras aqui presentes, ninguém te obrigou a liderar. Ninguém te botou um revólver na cabeça e te disse, vai aceitar esse cargo agora, assina aqui. Não, isso foi uma opção que tu fez na vida. E como toda escolha que tu fez na vida, que vem com um poder atribuído, vem junto com responsabilidades. É um papel que tu escolheu, assim como tu escolheu o papel de pai, escolheu o papel de marido, escolheu o papel de colega, escolheu vários papéis na tua vida, nenhum deles por obrigação, por opção tua. E tu precisa entender que esses papéis que te levam para lugares de poder na vida de alguém, te levam também para obrigações associadas. Não existe papel que não venha acompanhado de um dever. E o teu dever líder é cuidar das pessoas. Teu dever líder é fazer as pessoas crescerem. Teu dever líder, né, é escutá-las. É fazer... Porque na prática não é a liderança que entrega o resultado. Pega uma indústria, por exemplo. Não é o gerente que aperta o parafuso, que solda, que usina, que fresa. Num restaurante, não é o dono. Às vezes até é também, mas na padaria com 80 pessoas que tu falou, não é o dono que tira o pão do forno. Pode até tirar, eventualmente, mas não é ele que mistura a farinha, que põe no equipamento, que confeita o bolo. São as pessoas. Então, o que é o trabalho do líder? É fazer com que as pessoas sirvam a ela, sirva a esse líder, ou é servir as pessoas no sentido de facilitar, fazer com que o trabalho delas seja mais prazeroso, seja mais efetivo, seja mais relevante.
e que crie meios para essa pessoa crescer, para essa pessoa prosperar, para essa pessoa aprender, para essa pessoa me trazer ainda mais resultados. Esse é o job. Né? Isso envolve cultura, envolve tecnologia, envolve processos, envolve um monte de coisa, né? Uma coisa que a gente sempre fala para os nossos clientes, principalmente os que já têm alguma área de marketing, é que a gente fala, cara, às vezes você está sobrecarregando desnecessariamente um time com várias coisas que eles não deveriam fazer. Eles não estão olhando porque eles deveriam olhar, porque eles estão olhando porque você quer que eles olhem. Então, pensa, né? Se o jeito que você está dividindo a sua equipe, o jeito que você está escolhendo como eles gastam as horas, é a maneira mais efetiva para você chegar onde você quer chegar, né? Perfeito. Colocação perfeita. Quer ver coisa que acontece muito? Né? Líder marca reunião com sua equipe e aí, se não aparece, a reunião não acontece. Mas peraí, essa é uma reunião de equipe ou uma reunião para o líder? Se o líder não aparece, é isso? Isso. Aí o líder não vai. E aí todo mundo desmarca porque... Ou não faz a reunião. Ou, o que é pior, o líder chega atrasado, faz uma reunião de diretoria. 10 diretores numa sala. O líder não avisa que vai se atrasar e atrasa 45 minutos. Um monte de empresa acontece isso. Aí tu só para pensar no tempo. 45 minutos, 10 lideranças, diretoras, 200 a hora. Quanto que custou isso, esse atraso? E o cara não fez a conta. Né, de que está prejudicando a agenda de todo mundo. Que está impactando o próprio negócio. Que está tirando o resultado do próprio negócio. Porque não está servindo às pessoas. E aí o trabalho de servir as pessoas é, assim, uma coisa que eu tenho reforçado muito. Só faz gestão de pessoas quem se agenda para isso. Se não tem agenda para isso, não faz. No momento que a gente vive hoje. Então, assim, tu tem que fazer uma reunião semanal, tu tem que fazer uma reunião 1 a 1. Mesmo esse dono de empresa com 80 pessoas, ele deve ter as lideranças intermediárias. Então, talvez ele, gestor, não consiga, né? Ele, empreendedor, empreendedora, não consiga fazer 80 one-on-one mês. Mas, com certeza, consegue fazer 20. E as suas lideranças intermediárias conseguem fazer diálogo com todo... Eu acho assim, ó, todo mundo na empresa tem que ter o direito de, no mínimo, uma vez por mês, tu ter, no mínimo, meia hora, né, com a tua gestão imediata para conversar contigo. Sabe por quê, cara? Porque assim, ó, quem lidera não tem noção. Parece, às vezes, tem empresas que não têm noção, empresas que cultivam aí. Eu acho que a empresa que tem que permite que uma liderança como essa se mantenha, essa empresa está errada, essa empresa precisa repensar a sua cultura. Porque assim, hoje eu estava numa empresa justamente falando sobre rituais de comunicação direta. Né? Rituais de comunicação, porque a gente está... Isso aqui mudou. Assim, eu estava hoje conversando com uma empresa que a gente mediu, eu tenho medido, tá? O tempo consumido com WhatsApp, o tempo consumido com e-mails nessa empresa, o tempo consumido com quando tu tem chat de Teams ou Gmail, enfim... E aí, só 2 casos para vocês. O que eu trabalhei hoje foi um caso em que a gente tem, em média, 4 horas. Assim, ó, mais de 2 horas a gente mediu. Liderança, mais de 71% dos líderes têm mais de 2 horas por dia de e-mails. E mais de 92% dos líderes têm mais de 2 horas por dia de Teams. Então, dá para afirmar facilmente que mais de 70% dos líderes têm, no mínimo, 4 horas por dia gerenciando o fluxo de informações através desses 2 canais, Teams e e-mail. 4 horas por dia. É 50% do tempo deles. 50% do tempo deles. E essas lideranças não têm tempo para fazer gestão de pessoas. Essas lideranças hoje não conseguem fazer diálogo one-on-one com seus times. Né? Não conseguem. Mas por quê? Porque elas estão 4 horas por dia administrando seu fluxo de informações. E aí tu vai olhar sobre o que elas estão falando. Elas não estão falando sobre os projetos futuros. Não estão falando sobre planejamento estratégico. Não estão falando sobre coisa nova. Eles estão falando sobre as merdas que já aconteceram. Eles estão administrando o passado, o que já passou, o retrabalho, a perda, o problema. Não estão falando sobre o futuro. Estão perdendo dinheiro. E não estão fazendo a gestão das pessoas. Aí são essas pessoas que daqui a 1 mês, 2, têm uma proposta de R$100 a mais, vão embora e eles ficam chocados.
Né? Uma empresa, eu vou falar alguns casos assim, uma empresa que a pessoa pediu demissão depois de 25 dias na empresa, tá? Sabe por quê? Estava ociosa, não tinha trabalho, não chegou a conhecer a gerência da área. Deram uns trabalhinhos para ela lá, 25 dias no trabalho remoto, não recebeu tarefa suficiente, pediu para ir embora. E essa coisa do trabalho remoto, do home office, piorou ainda mais essa conexão, né? Eu acho que né? pode melhorar, talvez, a produtividade e a gestão de tempo da pessoa ali, porque ela não vai ter deslocamento e tal, mas você não consegue mais, né? Tipo, pô, ô Will, vamos almoçar o quê? Não sei o quê, ter a conexão, falar sobre alguma outra coisa, né? Faz falta. Faz falta assim, algumas pessoas, assim, tem a Joyce fala muito, né? Minha colega Joyce, ela fala muito das dores e das delícias do home office. Tem gente que super se adaptou, tá feliz, adora, né? Tem gente que nem tanto. Eu preferia o híbrido, eu acho que o híbrido, pra mim, é o melhor modelo, porque tu tem as duas realidades. Agora, sim, faz falta. Para começar, faz falta. Para mim, faz falta me arrumar de manhã, botar uma roupa e sair para trabalhar. Né? Para algumas pessoas isso não faz diferença nenhuma, mas faz falta especialmente tu ter o almoço com os colegas, fumar um cigarrinho juntos, tomar o café da manhã ali da empresa, almoçar no refeitório, fazer o happy hour no fim do dia, não só com as pessoas da tua equipe, como as pessoas das outras equipes. Porque uma vez por semana tu almoça com a menina do RH, com o cara do financeiro, com o brother do marketing. E aí, quando tu precisa de alguma coisa dessas áreas, é muito mais fácil. Tu pega o telefone e aí, Will, mandando bem, e o São Paulo, sei lá o quê, né? Troca uma zoeira, tem um assunto. E aí, velho, tô precisando que tu faça isso pra mim. Ele, claro, fica tranquilo, demorou, te mandei. Eu lembro que onde a gente trabalhava junto, teve uma época que tava Game of Thrones na febre, né? Todo mundo assistindo. Na segunda-feira tinha o café do episódio. Então todo mundo que já ia tomar aquele café sabia que ia comentar do episódio. E aí a do TI, a RH, e a marketing, a todo mundo. E aquilo gerava uma conexão entre aquelas pessoas, né? Aquele gosto em comum. E aí sempre que tinha um projeto, às vezes totalmente diferente, mas que conectava uma das áreas, a colaboração era sempre potencializada. Por quê? Porque assim, é melhor tu responder um e-mail de @meu brother do marketing do que responder um e-mail de @nunca ouvi falar .empresa.com.br. Nunca viu a cara. Às vezes fala, você que é fulano de tal, nossa, nem imaginava. Isso, não sei quem é, @empresa.com.br. Não que eu vá, não que seja, nem é ético passar na frente o meu brother, mas quando eu fizer a demanda do Will, eu vou fazer com mais prazer do que para quem eu não conheço, @empresa. Então, assim, esse relacionamento, cultivar esse relacionamento, que é uma coisa que a gente tinha no presencial, inclusive com outras áreas, é uma coisa, de fato, melhorava a colaboração e hoje não tem mais. Porém, isso tem que ser forçado. Induzido, não, forçado talvez não seja a palavra melhor, induzido, provocado, estimulado, encorajado. Então, a gente, no trabalho remoto, tem que criar experiências o mais semelhantes possíveis, né? Eu vou dar um exemplo, tu falou do café do Game of Thrones, tá? Eu conheci uma empresa 100% remota, 100% híbrida, que tinha uma sala aberta todo santo dia, onde tinha um invite para todos os colaboradores no Teams, era feito pelo Teams, que se chamava Deck Empresa, não importa que empresa é. Por quê? Porque no presencial, quando eles estavam no presencial, havia um deck, que era um espaço de convivência onde as pessoas sempre encontravam depois do almoço, fim do dia, rolava um happy hour, a galera fumava junto, tinha um ambiente ali. E aí eles fizeram esse deck virtual, que é um lugar de espaço para o ingresso voluntário. Tu entra ali no deck e vai encontrar aquela sala. Tem pauta? Não. É reunião? Não. Tem registro? Não. Não tem ata? Não. A gente vai se encontrar ali para conversar, porque é como se tu estivesse indo no deck presencial. E funcionava. E funcionou por muito tempo. Eu não sei como é que tá, assim, eu não atendo essa empresa já tem 1 ano e meio, mas super funcionava. Um pouco mais, eu acho até. Ou seja, que se criou uma extensão virtual daquilo que existia no mundo real e que está funcionando para eles. E eu acho que isso a gente tem que buscar experiências assim, né?
Existe alguma técnica para pessoas que... Eu tô falando de mim, tá? Tem um amigo que... Não. Eu sou um cara que consigo me expressar super bem pessoalmente, converso, brinco, eu gero conexão pessoalmente. Mas, cara, no WhatsApp, no e-mail, eu sou muito mal educado, não respondo, não consigo criar um papo no WhatsApp. Não consigo... Sabe, tipo, prolongar uma conversa. Tudo é muito sim, não, tal, papo, beleza. Tipo, alguém vem, oi, tudo bem, bom dia, não sei o quê. Você fez tal coisa? Eu, sim, beleza, fiz sim. E, tipo, sabe, eu não consigo ser tão... Tu quer uma dica? Te perdoa. Porque isso não é um problema teu. Isso não é uma coisa ruim. Não tem nada de errado contigo. O que tá errado é o mundo. Em esperar que a gente esteja 100% disponível todo instante no WhatsApp, em ficar ofendido porque deu azulzinho lá da confirmação de leitura e tu não respondeu na mesma hora e a pessoa ficou ofendida contigo, em tu não ser simpático e mandar florzinhas e emojis, não sei o quê, porque tu não tá no mundo real. No mundo real, como tu disse, no mundo real eu sou afetivo, eu sorrio, eu abraço, eu quero perto. Por que eu tenho que reproduzir isso no mundo real? Não é algo que eu acho que tu deva te cobrar. Absolutamente. As pessoas têm que entender que tem gente que vai funcionar de formas diferentes. Eu detesto, por exemplo, quando me cobram algum comportamento ou atitude no WhatsApp ou e-mail, qualquer coisa assim. Porque... Você visualizou e não respondeu. Tipo... vai tomar no cu. Eu não tô aqui à tua disposição para... não sou o CAC que tô aqui à tua disposição. Não sou. Né? A gente tem que ter, inclusive, assim... o WhatsApp, a gente precisa combinar, a empresa precisa combinar o papel dos canais. Eu aprendi uma coisa muito importante na pandemia com um cliente meu, que o cara nem era comunicador, era engenheiro, presidente de uma empresa de navegação. Então essa empresa, esse CEO, combinou com os diretores diretos dele. Senhores, se vocês precisarem falar comigo e for urgente e importante, pega o telefone e me liga, que nem os assírios faziam. Se for uma coisa importante, não tão urgente, que possa esperar umas horas, manda um WhatsApp. Se for alguma coisa que não seja nem importante, nem urgente, ou importante, mas não urgente, manda um e-mail, porque diante das tecnologias anteriores não existe mais e-mail urgente. E se precisar de mim para comunicação institucional, bom, aí o caminho é a rede corporativa da empresa. Bom, quando ele fez isso, ele produziu 2 movimentos muito interessantes. O primeiro, de multiplicação de cultura, porque aí os diretores combinaram a mesma coisa com os gerentes, que combinaram com coordenadores, que coordenaram com os supervisores, e aí todo mundo passou a funcionar assim. Telefone é a nossa via urgente e importante, porque ele organizou, né? Ele criou um sistema de quadrantes, né? Na abscissa, né? A urgência, na ordenada a importância, a importante e urgente, telefone, né? Posicionou os canais ali, aí ficou claro para todo mundo. Aí acabou aquela história, mandei um e-mail para ti, aí eu vou lá e printo o e-mail, te mando pelo WhatsApp, né? Daniel, te mandei um e-mail, tá aqui, tu pode me responder, e aí vou lá no Teams, te mandei um e-mail. Porque isso é um sintoma. Gente, quando tem falha de comunicação, tem baixa confiança na empresa. Quanto maior for o volume de informação, quanto mais redundante for a informação, isso significa menor confiança. Tá? Quando a gente confia, eu te peço, Daniel, resolve essa treta para mim e esqueço. E sei que o SLA da área dele é 2 dias ou 3 dias e esqueço disso, porque ele vai me entregar. É assim que a empresa devia funcionar. Quando eu preciso de alguma coisa de outra área, se eu sei o SLA e aí cabe à área me informar o SLA, eu me baseio nisso, peço e esqueço, vou viver minha vida, né? Porque o Will, porque o Daniel, porque o André, porque o meu colega vai me entregar. Bom... E aí, esse exemplo da CBO, idem, né? Então, o cara determinou isso, criou os quadrantes, beleza. Mas qual foi o que foi melhor ainda, que ele não esperava? As pessoas recuperaram a autonomia para administrar seu tempo. Bom, porque aí agora, né? Eu sei que não tem WhatsApp urgente. Eu sei que não tem e-mail urgente. Então, eu vou fazer minha apresentação, vou fazer minha planilha, vou fazer meu relatório, vou fazer meu projeto, vou fazer meus... importa o que eu vou fazer, e não vou ficar toda vez que notificar o celular, eu vou parar para olhar.
Não vou ficar toda vez que notifica, me entrou um e-mail parar para olhar. Não, eu posso fazer isso, eu tenho tempo. Ah, mas o Will tá me ligando. Bom, se o Will tá me ligando, eu preciso atender. Regra, protocolo. É isso. É tão simples quanto isso. Vale para pequena empresa? Vale. Né? Porque em pequena empresa é até mais fácil. Até mais fácil. Cara, viu, Will? Não, a gente faz mais ou menos isso. Porque porque eu não respondo, então... Eu sei que o Dani não responde o WhatsApp. Então, se é alguma coisa urgente, eu ligo. Se é alguma coisa que é importante, mas não é urgente, eu mando o WhatsApp e marco uma chamada. Falo, ó, manda uma mensagem às 11 da manhã. Falo, vamos falar 7 da noite pra conversar sobre esse assunto. Porque a gente tem um sócio ainda que tem um fuso diferente. Então, às vezes eu mando 9 da manhã, que eu sei que ele vai ver meio-dia, pra gente falar às 8 da noite, porque fala, beleza, mas aquele assunto tá na pauta. Ou com o Dani é assim, ó, Dani, a gente precisa ver um negócio daqui a 1 hora. Deu 5 minutos e ele não respondeu. Olha que desesperador pros ansiosos. Eu tenho 169 conversas não respondidas. Conversas, não é, né? Sim. Pessoas que eu não respondi. É isso. Eu coloco aqui As assim, pessoas qualquer sabem coisa, disso. urgent calls, né? Tipo, me liga. Tem que dizer. E cara, no final da linha ali, a galera liga. E é legal isso. Você fala, bacana. É que esse foi o fato, infelizmente, que as pessoas se acostumaram com o protocolo. Todo mundo acha que tu tem que estar online para todo mundo. E isso é muito ruim porque tu fica... Isso gera mais ansiedade, né? Isso gera um nível de ansiedade em todo mundo que tá... E assim, ou tu controla a ansiedade ou a ansiedade controla a nossa vida, né? Essa foi pra mim, né? Que eu tô online o tempo todo. Foi pra mim. Eu nunca vi, velho. Eu falo assim, caramba, o Will é muito rápido. Eu falo, até tem que mandar assim, Will, não precisa responder agora, tá? É verdade, sempre foi assim, né? Mas é bom agora tu tá numa outra posição como empreendedor, talvez tenha que repensar, assim, para que tu consiga as coisas que fazem mais diferença, né? Que agregam mais valor no teu trabalho, tu conseguir, porque senão talvez tu fica disponível todo o tempo, meio que no horário comercial, tu vai fazer as coisas importantes em outros horários que estão te cobrando tempo da tua vida. Eu tô quase sendo demitido do meu casamento por causa disso. Pois então. Tô falando pra ele, Will, vai curtir teus filhos, vai curtir tua mulher. Vamos colocar mais autonomia pra galera, porque eu acho que é uma forma da equipe também se motivar a aprender mais, a ter mais autonomia e autoconfiança pra realizar as coisas. A gente tá chegando agora na reta final, e aí eu vou puxar essa mensagem final, assim, que é o que todo gestor precisa fazer depois de ouvir essa conversa. E aí, muitas vezes, eu já vi gente, depois que ouve as coisas que o Daniel fala, não, porque isso conecta, todo mundo tem histórias desses pontos que você falou. E aí vai falar, não, porque o fulano faz isso, porque o ciclano faz isso, porque o beltrano é assim. E eu acho que o grande desafio é a gente olhar pra gente. O que eu faço das coisas que você falou, que várias coisas que podem ser melhoradas, assim, o que eu faço que eu preciso melhorar hoje. E é um negócio que eu sempre fico na cabeça, assim, falo, nossa, o que a gente não sabe é sempre muito maior do que o que a gente sabe, né? Então tem sempre o caminho do aprendizado é muito maior do que o caminho que você já aprendeu. Então disso que o Daniel falou, o que eu consigo pegar para mim, o que serve na minha vida hoje e que eu posso usar. Acho que é o principal de tudo. Eu concordo. Eu acho que a gente precisa sempre investir no autoconhecimento, né? Porque se a gente fica sempre achando que está fazendo certo e que está tudo certo, a gente não evolui, né? É aquilo que você falou, né? Crítica que é o que faz a gente evoluir, né? E eu adoro crítica. Eu gosto mais de crítica do que de elogio, velho. É engraçado, né? Então, tipo, e ao contrário dessa nova geração, eu vejo que eu sou motivado por crítica. Se alguém vira assim, nossa, isso aqui tá ruim, porque não sei o que lá, aí eu vou querer melhorar. Diferente da geração nova, que se você faz isso, a pessoa desanima e desiste. Agora, se alguém falar, não, pô, que legal, continua assim, aí eu abandono mesmo, né? Essa geração nova tá uma merda, né? Vamos ser franco. Esses últimos aí tá piorando. Ai, que nome, ainda bem que o podcast não é pra esse público, né? Não é pra esse público. Não, vou ficar me odiando. Não, você não vai ser cancelado. Hoje fica não tranquilo. vou ser cancelado esse velho. Porque é uma comunicação totalmente diferente, né? Uma comunicação... Não, falando sério agora, eu acho que a gente precisa entender melhor essa geração também. Assim, eu acho que a gente tá muito, muito preso num lugar superior e não entendeu ainda que... Porque vem uma coisa...
como é que a gente poderia... Olha só, tem muita gente... Eu conversei esses dias com uma pessoa que ela estava me dizendo assim, ó, eu quando trabalhava na empresa, eu sustentava um desempenho muito alto, mas eu não conseguia fazer isso por muito tempo porque eu tenho um transtorno de personalidade bipolar. Então, eu ia muito bem por 3 meses, por 2 meses. Aí, depois eu começava assim... mas tem que acordar às 9 horas. Aliás, tem que estar na empresa, sei lá, que já é horário tarde. Mas tem que trabalhar todo dia. E essa pessoa tinha uma vibe muito louca. E ela dizia assim, às vezes, o modelo ideal para mim é trabalhar 12 horas direto, às vezes... E no outro dia trabalhar 2, ou sumir por 3, 4 dias. Que sabe quando a gente vê aqueles modelos lá do Google, que todo mundo... É o que está reservado para os grandes fodões dos grandes desenvolvedores. Que é assim, tu entra aqui, tu faz o teu trabalho a hora que tu quer, o cara sabe que tem um prazo de entrega de 60 dias e ele vai funcionar naquela vibe. Mas você, daí. Tá vendo? Mas as empresas não estão preparadas para isso. As empresas ainda tá difícil a gente quebrar o horário comercial. Eu adoraria poder contratar esse cara que eu estava falando, botar ele no meu time. Como? Eu não sei. A gente não está preparado para botar alguém assim, neste time, neste momento, nesta empresa. Mas eu tenho certeza que ele ia agregar pra caralho. Porque essa é a pessoa que ela vai ver as coisas por um outro ponto de vista, que vai dar uma ideia que ninguém deu, que vai economizar tempo de todo mundo e fazer o negócio performar muito melhor. Né? E vai fazer as coisas que talvez a gente não consiga, em horários que a gente não consiga, de um jeito que a gente jamais imaginou. Mas como é que eu coloco? Como é que a gente acolhe? Como é que eu faço? Então, eu acho que tem um grande desafio para o futuro do trabalho que é esse, tá? Como é que a gente... Porque, assim, o que já está acontecendo? A gente já está questionando muito os horários de trabalho, enfim. Já tem uns anos eu atendi uma empresa que era uma desenvolvedora de sistemas que tinha um laboratório no Brasil. Né? Tinha um grupo no Brasil, um grupo na Alemanha e um grupo, eu acho que era... Eu não lembro se era Hong Kong ou se era em algum lugar na... Não importa, tinha no Oriente, tá? Tinha em 3 pontos do... Sabe por quê? Porque eles faziam desenvolvimento 24 horas. Então, todo o time de projeto que havia nessa empresa, que era uma empresa de tecnologia, era dividido horizontalmente. Tinha uma parte no Brasil, uma parte no Oriente e uma parte na Alemanha. Porque tinha sempre alguém trabalhando no projeto. Então, quando a gente fecha a bodega aqui no Brasil, sei lá, às 18 horas, o time da Alemanha está pegando. Quando eles fecham lá, o time do Oriente está pegando. E a gente... Os Big Techs estão fazendo muito isso, né? Então, assim, já é um jeito de lidar com o confuso. Agora, como é que a gente faz para ter essas pessoas diversas que daqui a pouco não conseguem se encaixar? E aí eu digo, né, não, como é que é me fugiu o termo agora, que não são neurotípicas como nós, né, ou como a maioria de nós. Como é que a gente consegue acolher essa força de trabalho de tal maneira que eles consigam fazer contribuições relevantes para uma empresa que tem um modelo duro? E talvez até para essas menores, né? Eu não sei, mas eu acho que tem um grande desafio aí, para a gente conseguir, de alguma maneira, receber essas pessoas. Pensando em mim de novo, não é que eu não queira, eu até tento, mas é difícil. Eu nunca consegui ter uma carteira assinada onde eu entrasse no horário e saísse no outro. Eu tive que abrir uma empresa com 16 anos para eu falar assim, cara, eu vou fazer do meu jeito, porque eu não consigo, não dá. Rotina pra mim não funciona. E um caso real que aconteceu foi uma história assim que a gente tinha que conversar uma coisa corriqueira, sabe? Um relatório de alguma coisa. Eu mandei, Dani, vamos falar sobre isso? E o Dani não tava respondendo. Aí deu 2 horas, eu abri o Instagram, o Dani tava numa caverna no Paraná. no do nada, assim, Eu falei, mas como é que você foi parar aí? Do nada. Eu vim aqui, mas daqui a pouco eu volto. Aí quando ele volta com uma ideia que era muito melhor do que tudo que a gente estava fazendo nos meses anteriores e que revolucionou o negócio de dentro para fora. É isso. E aí, assim, tu conseguiu empreender, mas nem todo mundo consegue. Tu conseguiu trabalhar com pessoas que acolham essas diferenças. A minha esposa tem TDAH, ela vibra na outra frequência, ela funciona de outro jeito. Foi difícil me adaptar para isso, tanto quanto está sendo difícil para ela se adaptar porque ela agora resolveu ter um comércio, ter uma loja. E para ela, querendo ou não, o horário de trabalho é uma pressão, é uma cobrança.
é uma coisa que pesa para ela, né? Eu entendo super isso. Assim, eu acho que a gente precisa começar a abrir as empresas, abrir a cabeça. Como é que nós vamos remunerar essa galera? Como é que a gente vai fazer com que elas se conectem com outros? Eu não sei. Muda todo o modelo de negócio, né? Mas achar um jeito, cara, porque tem muito talento, porque tem muita criatividade, porque tem muita ideia sendo desperdiçada. com certeza. Ó, a gente tem um último ponto, que é a dica cultural. O que é a dica cultural? É a gente indicar para as pessoas que estão assistindo, para você que está aí vendo, alguma coisa que vai ser muito útil e que a gente fala, olha, vê isso que é legal. Um filme, uma série, um livro, alguma coisa assim. Como vocês estão pensando, eu vou começar, tá? Nossa, Will, aí você me quebra, mas vai lá. A gente não combinou muito bem esse roteiro, né? Mas vamos lá. A minha dica cultural é o livro do Dani, e não é um jabá, que é o Não Existe Gestão Sem Comunicação. Eu li os três são muito bons. O primeiro é bem técnico, né? O terceiro, ele mistura um pouco de literatura clássica com parte técnica. O segundo, eu acho que ele é o melhor para ser o primeiro livro a você ler sobre esse assunto que a gente conversou hoje, que é o Não Existe Gestão Sem Comunicação. Que ele vai dar todo o conceito ali, a base, de um jeito muito didático e muito simples. Então, se você quer aprofundar no que o Dani falou, esse eu diria que é o primeiro passo, vale a pena. Muito bom. Obrigado, meu. Obrigado. Sabe que eu gosto muito desse livro mesmo, assim, e o pessoal fala que eu tenho que fazer, e eu vou fazer. Então, compromisso aqui, eu vou gravar, que eu vou fazer uma edição atualizada dele. É curioso porque esse livro é de 2014, então ele já tem 10 anos. Mas é um livro que ainda vende. Então, assim, eu recebo direitos autorais a cada 6 meses. Então, eu vejo que ele ainda vende eu recebo, assim, não está diminuindo. Eu recebo a mesma coisa. Todo ano vem um... Ele segue vendendo. E o que as pessoas me dizem, e é curioso porque ainda hoje, ou ontem, tem uma menina que postou e me marcou uma página do Não Existe Gestão Sem Comunicação, porque ele ainda é um livro atual, assim. Então, acho que eu acertei muito nesse livro. Então, isso é uma coisa que eu muito grato. Ele tem bons fundamentos ali, né? Então, e eu tenho que fazer uma versão atualizada, porque há coisas que eu sei como autor que estão desatualizadas. Mas deixa eu fazer uma dica cultural também de livro. Tem um livro que eu acho essencial para quem quer entender sobre motivação humana, e fica a recomendação. É um livro do Ernest Hemingway, chamado O Velho e o Mar. Não veja o filme, leia o livro. É excelente. Eu li por indicação sua. Tu gostou? Gostei. Dá para entender bastante sobre motivação humana, que é a história, né, daquele. E ele é escrito, a linguagem dele não é uma linguagem parnasiana, né? Ele é até o próprio Hemingway, o estilo dele é um estilo que lembra um pouco jornalístico. Eu esqueci agora a nomenclatura, assim, mas ele tem um estilo que ele não se perde, né? Ele descreve o fato de um jeito muito profundo que consegue... Enfim, é um livro incrível. Eu acho que quem quer entender sua motivação humana precisa ler esse livro. E eu acho que entender esse tipo de coisa resolve muita coisa na vida, né? De você se colocar no lugar de outra pessoa para entender o porquê que ela foi, às vezes, bruta com você naquele momento. De você ser, né, tipo, empático, né, com as coisas. Exato. Eu vou na minha dica que eu já falei, que eu acho que foi o livro que mudou minha vida, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É um clichê, mas é um clichê que, na prática, se você fizer todos os mandamentos que ele coloca, você vai ter muita, muita transformação, que foi o que aconteceu comigo, de sair de um cara tímido que não conseguia nem tocar nas mãos olhando nos olhos, para subir em palcos pelo Brasil inteiro com milhares de pessoas, ir para a TV e ser uma pessoa que não se importa com julgamento, nem com, enfim, com nada. Assim, uma pessoa meio sem vergonha. Assim. Então, acho que... E os clichês são clichês por um motivo, né? Porque geralmente eles funcionam, né? Mas é que se fica só na teoria, não funciona. Então, cara, tem algumas coisas no livro que se você... sair, por exemplo, uma balada sozinho. Mas eu não vou. Cara, sai sozinho. Olha para as pessoas, se conecta, conversa. Mas leia o Dale Carnegie antes. Exato. Porque aí você vai ter um... Cara, enfim. Minha dica aí. É curioso, porque tu falou um negócio agora. É talvez um dos livros mais copiados do mundo. Porque o método dele
de alguma maneira foi usada de tantas formas por tantos outros autores de temas que vão de como seduzir alguém a vendas e tem tudo. É um fato. E como tu falou, né, 1936, um livro de 88 anos, está aí ainda sendo lido e sendo referenciado. Então é importante, sim. É um livro que precisa ser conhecido. Boa. Agora, o último ponto, onde que a gente encontra vocês? Vamos começar pelo convidado, né? Porque a gente é gentil. Então, Dani, onde te encontra? O que você faz? Pode falar um pouquinho do BWG, do seu trabalho. Legal. Então, vocês me encontram em Daniel Costa, endomkt. Não é ponto, né? Em @ Daniel Costa MKT, que é o meu perfil no Insta. E no LinkedIn, Daniel Costa BWG, que é a empresa onde eu estou já há 8 anos. Uma empresa especializada em tecnologia para a gestão de pessoas, e onde hoje nós criamos ao longo do tempo uma estrutura que é uma agência de endomarketing e comunicação interna, que eu tenho o prazer de estar à frente de um time aí de 14 pessoas, atendendo algumas das maiores empresas do Brasil e realmente fazendo diferença, sabe, para essas empresas. A gente é uma agência boutique, não é uma agência varejo, né? É uma agência mais focada em contas de grande porte, mas ao mesmo tempo com demandas muito específicas, assim, para ter um atendimento muito personalizado, com uma proposta que não é bem agência, porque a gente é muito mais parecido com uma extensão do time do cliente do que com uma agência tradicional, visto que o nosso cliente é multidisciplinar. Então, por que eu vou ter uma agência padrão, atendimento, planejamento, né, diretor de arte, redator, mídia? Não. A gente tem um time diferente aí, está fazendo um trabalho muito relevante, Brasil afora. Obrigado, gente. Legal. Você, né? Bom, meu Instagram é Daniel Emura, a gente produz bastante conteúdo lá, junto com o Instagram da Vulcano, vulcano.mkt, tudo vai estar escrito aqui embaixo, tá, pessoal? Então sigam a gente lá, comentem o que vocês acharam dos conteúdos, vamos interagir aí. Eu acho que quando a gente se une para se ajudar e tornar o empreendedorismo mais fácil, todo mundo cresce, o setor cresce, todo mundo fica mais feliz. O seu lado tímido não te deixou falar que você está em quase todos os streamings, né? Tô, também. Eu já te vi na Globoplay, na Netflix e na HBO. Já fiz Record, SBT, Globo, tô aí. Tô por aí. Vocês vão me ver. Se ligar a TV aí, provavelmente você vai encontrar o Dani em algum momento. Só pesquisar ali, né? Acontece muito de o pessoal estar em reunião com a gente e falar, nossa, você é familiar. E nós associamos que o conheço Dani em algum empresário lugar. é o Dani que tá vestido de chefe na novela, né? Eu sou encontrado aqui, onde você estiver consumindo esse conteúdo, que eu não sei se é YouTube, ou Spotify, ou Instagram, mas sempre com vulcano.mkt. A gente é uma agência focada em democratizar o marketing, né? Então, nossa ideia é levar esse conhecimento de pessoas como os Danis aqui, que têm vivência em grandes indústrias, em grandes empresas, para fazer acontecer para quem não tem acesso a esse tipo de conteúdo, né? Então, nossa missão é trazer o que tem de melhor no marketing para quem às vezes não tem nada, né? Tem uma equipe com 2, 3 pessoas ou não tem ninguém. Então a gente ajuda esse tipo de empreendedor, esse tipo de gestor de marketing a crescer e a fazer o negócio prosperar. Legal demais, gente. Obrigado. Valeu, Dani. Obrigado pela presença. Espero que você volte para a gente falar sobre mais coisas. Nossa, faltou mais da metade dos assuntos. Precisa voltar mais umas 2 vezes, eu acho. Então, quando você estiver em São Conta Paulo... comigo. Vai ter cerveja? Vai ter cerveja. Aí Na próxima a gente traz mais coisas. A gente vai preparar um upgrade já, porque... Cada episódio a gente vai melhorando. Conta comigo. Valeu. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado, valeu, tchau, tchau.